Olá, eu sou a professora Roberta e nesse vídeo a gente vai falar das regras de sinais. A partir da inclusão dos números negativos ao conjunto dos números naturais, tivemos que interpretar as operações e realizá-las conforme o sinal do número. Então, gente, isso quer dizer o seguinte, né? A partir da inclusão dos números negativos, a gente tem agora uma regra para se realizar. Aliás, duas regras, né? Uma para a gente somar e diminuir valores e outra para a gente multiplicar e dividir. Hoje a gente vai ver a regra que envolve a adição e subtração, tá? E no próximo vídeo a gente fala da regra da multiplicação e da divisão. A regra da adição e subtração, como está aí na tela, é uma regra que a gente precisa interpretar, né? Na verdade, porque a gente vai avaliar os sinais do número e ver se a gente vai ter que somar ou vai ter que diminuir aqueles dois números. Na multiplicação e na divisão também tem uma regra específica, né, que também será utilizada para a eliminação de parênteses numa adição algébrica. Mas nesse vídeo a gente só vai ver a adição e subtração. Então, na soma e na subtração, o que a gente precisa fazer é analisar os sinais dos números. Quando você tem números com sinais iguais ou com o mesmo sinal, a gente vai somar os valores e repetir no resultado o sinal dos dois números que a gente somou. Então, exemplo, mais 2 mais 3. Mais 2 e mais 3, eles são positivos. Então, a gente soma 2 mais 3, que dá 5, e repete o sinal de mais. Outro exemplo, menos 3 com menos 5. A gente tem dois números negativos, a gente somou os dois valores, deu menos 8. Agora, quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair, ou seja, diminuir, e colocar no resultado o sinal do maior número. Exemplo, menos 5 mais 3. O 5 aí é negativo, o 3 é positivo, a gente diminui 5 menos 3, que dá 2, e no resultado ficou como negativo, porque o 5 ele é maior e o sinal dele é negativo. Na outra situação, menos 4 mais 6 vai dar mais 2. A gente diminui 6 menos 4, né? Que dá 2. E o resultado ficou positivo porque o 6, sendo o maior número, ele é positivo. Então, o sinal que a gente carrega para o resultado é o positivo. Outros exemplos. Menos 9 mais 3. Diminuí ali 9 menos 3, que dá 6. E coloquei na resposta também o sinal de negativo, porque é o sinal do 9. Mais 5 menos 7. Diminuí, porque são sinais diferentes, 7 menos 5, que dá 2, e coloquei o sinal de menos. A gente também pode fazer essas contas, né, utilizando os números decimais, tá? Então, por exemplo, menos 8,2 menos 1,5. Os dois são negativos, a gente vai somar e dá menos 9,7. Porque a regra de sinal, gente, não é só para os números inteiros, não. A gente realiza também com frações, com números decimais. Então, se você tiver dois números decimais com sinais iguais, você soma e repete o sinal. Dois números decimais com sinais diferentes, você vai diminuir e colocar o sinal do maior número. Eliminando os parênteses. Para a gente eliminar os parênteses, a gente tem que usar a regra de sinal da multiplicação e da divisão, que diz o seguinte: quando você tem sinais diferentes, a resposta sai negativa. E quando você tem sinais iguais, a gente tem o resultado positivo. Aqui, o exemplo aqui, eu digo o seguinte: menos 5 mais menos 3. Eliminando o parênteses ali, nesse menos 5, antes não tem sinal, então a gente entende que é positivo. Então, mais com menos, ele sai do parênteses como menos. O outro, mais menos 3. Mais com menos vai ficar menos. Então, a gente eliminou os parênteses e ficou menos 5, menos 3.
Menos 5 e menos 3, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal de menos. No outro exemplo, menos mais 6 com menos, menos 7. Menos com mais vai sair menos 6, porque menos com mais, sinais diferentes sempre dá negativo, e menos com menos vai ficar mais. Aí eu tenho menos 6 mais 7. No final ali, eu tenho dois números com sinais diferentes, eu vou diminuir 7 menos 6, que dá 1, e colocar o sinal de mais no resultado. Bom, se você gostou, você deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!